Oi, Camila, tudo bem? Oi, tudo e com você? Tudo bom. Vou dar só mais uns minutinhos, tá, cá, pra esperar o pessoal Tá. entrar, pra ver se mais alguém entra. Bom, gente, vamos lá então? Tudo bem aí com vocês? João, Ives, entraram depois? Tudo sim. E você? Tudo Tudo bem. bem também. Bom, me fala uma coisa, pessoal. Vocês conseguiram ler o conto do Machado de Assis? Não chegaram a ler? Viram a aula lá no YouTube? Como é que tá? Estão por dentro do conto? Sim. Sim? Beleza. Então, eu separei alguns exercíciozinhos para a gente fazendo juntos, e aí apontando algumas coisas que eu acho importante quando a gente pensa nesse conto como uma leitura obrigatória para a Unicamp, né? Pensar em como que a Unicamp costuma cobrar esse tipo de texto. A gente já tinha falado outras vezes, eu reforço bastante isso com vocês, de que a Unicamp ela tem um olhar muito para a questão do gênero literário, tanto que ela organiza a lista de leituras obrigatórias com base nos gêneros, né? E ela tem dois contos, esse que já está na lista há um tempo, tá para sair, inclusive, e um outro que entrou esse ano, que é o Seminário dos Ratos, a gente ainda vai falar dele também. E aí, a ideia de pensar na Unicamp olhando para os gêneros é pensar o que seria o gênero conto. E o gênero conto, ele é uma narrativa com todo o arco de desenvolvimento de uma narrativa, só que mais curta, né? Geralmente o conto ele tem um conflito só. E quando a gente tem essa ideia de um conflito só, significa que ele vai ter uma situação inicial, vai ter uma complicação que vai fazer essa situação inicial se mover para ter história. Essa complicação ela vai chegar num ponto ápice, né? Nesse ponto ápice a gente vai ter o que é chamado na narrativa de clímax, e daí para frente as coisas começam a se resolver. E em muitos dos contos do Machado, ele fecha a narrativa. Ai, deixa eu pôr só mais o João aqui que tá pedindo. Em muitos dos contos do Machado, ele fecha a narrativa no clímax ou logo depois do clímax. Então, sem mostrar pra gente um desfecho. E isso tem um pouco a ver também com uma experiência de leitura que o Machado de Assis quer proporcionar, né? A gente sabe que o Machado é realista aqui no Brasil, é um grande escritor, ele tem esse status de gênio mesmo, né?
E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter uma estética que é muito própria, que é muito dele. Então, a gente vai tentar pensar um pouquinho em eventos específicos dentro do texto, mas tentar pensar um pouco também no estilo do Machado, porque ele desconstrói, ele brinca um pouco com essa questão da estrutura do gênero ponto, tá? Eu separei alguns exercícios muito tranquilos mesmo. O texto é muito tranquilo, né? Eu posso depois colocar lá no grupo para vocês e deixo como indicação também na descrição desse plantão quando ele for para o YouTube, uma indicação de audioleitura. Né? Às vezes você não está com tempo de ler o conto, mas coloca no fone de ouvido enquanto você vai fazendo outras coisas, você vai escutando a história. Não é longo e vale a pena porque é um conto que a gente precisa conhecer na íntegra e nos detalhes, né? Um tanto que ela tem direcionado o olhar um pouco para esses detalhes. Então eu separei alguns exercícios para a gente pensar em como a Unicamp pode cobrar essa história. E aí o primeiro deles já é um modelinho de exercício muito tranquilo, mas num estilo de segunda fase, né? Um exercício como se ele fosse dissertativo, olha aí. Vocês conseguem ler bem aí? Deixa eu separar só aqui um pouquinho, que tá... Aí, boa. A gente vai ter aqui a seguinte colocação. Sobre o conto O Espelho de Machado de Assis, responda. Para Jacobina, qual a importância do espelho para sua reafirmação pessoal? E na letra B, em uma sociedade de aparências, o indivíduo vê-se na necessidade de moldar o seu comportamento para se adequar ao que se é esperado. Jacobina enquadra-se nesse perfil? Explique. Né? Então, a gente tem que pensar em duas coisas aqui. Isso é um modelo que a gente vai trabalhar mais para frente melhor, tá? Mas é um modelo de exercício muito cara de Unicamp. A gente tem 2 itens e eles vão apontar aspectos muito específicos. Repara que o exercício não te trouxe trecho do conto, ele não te perguntou, ele não te deu nenhuma referência específica dentro da narrativa, ele não te deu um pedacinho do texto, ele não está perguntando sobre o narrador, sobre o personagem, ele está fazendo uma pergunta mais sobre a temática, sobre a mensagem por trás dessa história. Né? Então, na letra A, no primeiro item, para Jacobina, qual a importância do espelho para a reafirmação pessoal? Por que o espelho é importante para o Jacobina pensando na linha narrativa? E na letra B, ele fala da sociedade de aparências, lembrando que a sociedade de aparências é um dos tópicos fundamentais na temática do Machado de Assis. Ele diz que o indivíduo vê-se na necessidade de moldar o seu comportamento, adaptar o seu comportamento para se adequar ao que é esperado dele, né? Para se adequar nesse contexto social. É o que vai acontecer com o Jacobina em um determinado momento. E aí ele pergunta por quê? Por que se o Jacobina se enquadra nesse perfil e pede para você explicar, ok? Eu vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês pensarem em como responderiam a essas perguntas, tá? Vejam que elas são diretas, não tem necessidade de respostas muito, muito longas, muito extensas. A B, ela se enquadra porque ela é aquele mito da máscara social, que ela quer que os outros vejam como ela é. Ok, é isso mesmo, né? E aí, entre mostrar o Jacobina pessoa e mostrar o Jacobina alferes, que é o soldado, né? Que é a patente que ele recebe, ele prefere que as pessoas o reconheçam como alferes, né? Por quê? Porque ele vai ser melhor aceito socialmente se ele se moldar dessa maneira. Ele tem mais benefícios sendo alferes do que sendo só o João Jacobina. O que acontece com o Jacobina quando ele se torna o alferes? O que muda na vida dele? Ele tem mais privilégio, não é? Tem mais privilégio. Como que as outras pessoas começam a tratá-lo? Com respeito. Com bastante respeito. Com o respeito que elas não tinham antes, né? Então, ele passa a ser alguém reconhecido socialmente. Usar a farda de alferes e se comportar como alferes, as pessoas deixam de chamar de Jacobina e passam a chamar de alferes. Meu alferes, senhor alferes, né? Alferes, eu não sei se vocês estão lembrados, alferes é aquela patente do exército que não é lá grande coisa, é tipo um tenente, eu acho que isso nem existe mais, tá? Porque é uma coisa muito das monarquias. Mas ele é uma patente do exército, então é como se ele fosse promovido,
né, na Guarda Nacional. E aí as pessoas deixam de chamar ele pelo nome para chamar ele por meu alferes para cá e senhor alferes para lá. Então, ele vai se moldando enquanto alferes para que ele possa ser reconhecido e bajulado o tempo todo. E aí, o que vai ser interessante? Como é que ele se molda? Como é que o Jacobina vai moldar o comportamento dele para se encaixar nesse padrão social esperado e para se encaixar nisso que ele quer também que os outros vejam nele, né? Ele passa a usar a farda o tempo todo. Ele usa a farda, inclusive, quando ele não está trabalhando, né? Isso é uma coisa muito importante. O item B, ok. E no item A? Qual é a importância do espelho? O que o espelho representa para o Jacobina nesse contexto? O espelho é aquele espelho. O espelho que dá nome mesmo para a narrativa. Seria o olhar de outra pessoa que está vendo ele como sendo alferes? Exatamente, tá? A importância do espelho nesse conto é essa. O espelho, ele representa o olhar que os outros têm sobre o Jacobina, ok? Por isso que o conto se chama o espelho, né? A gente falou sobre isso na videoaula. Não se chama a farda, que é o que resolve o problema. Quando o Jacobina se olha no espelho e não se enxerga mais, como ele resolve esse problema de perda da essência? Ele veste a farda, e a farda passa a ser a sua alma exterior. O conto não chama a farda, o conto se chama o espelho. Então, é o direcionamento da crítica do Machado, né? Ele aponta a crítica para essa questão, a preocupação que você tem com o olhar do outro sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está, sobre a forma como você está agindo, tá? Trouxe para mostrar para vocês 2 modelinhos de resposta aqui, muito completas, muito elaboradas, mas para vocês saberem que seria uma expectativa para uma resposta como essa numa segunda fase de Unicamp, né? Então, ó, na primeira, para Jacobina, o espelho é a representação da imagem projetada por todas as pessoas ao seu redor, é a forma como os outros o veem. A imagem de alferes, que é a imagem que melhor simboliza uma sociedade que valoriza as aparências, as máscaras sociais, como vocês falaram antes, né? O Machado vai criar essa analogia com a sociedade burguesa, ele vai dizer que a sociedade burguesa é um baile de máscaras, em que as pessoas estão preocupadas só com as suas aparências, né? Máscaras sociais e disputas por poder, ou seja, para Jacobina a felicidade está ligada ao julgamento do outro e não se enxergar no espelho é perder o seu valor próprio. Ele precisa da farda, que é aquilo que marca, né, a opinião do outro sobre ele. Sem a farda ele não sabe quem ele é, ele perde a própria individualidade, a própria essência. E na letra B, desculpa. Segundo o próprio narrador, antes de alcançar a patente de alferes, isso é um elemento interessante também para vocês terem em mente, era de uma classe social mais pobre, sem muitas expectativas, tanto que não era nem muito esperado que ele fosse conseguir, né? No começo do conto, ele explica isso, porque ele não era amigo de ninguém, filho de ninguém, sobrinho de ninguém, então não era esperado que ele fosse promovido. Por motivo desse acontecimento, muitas pessoas começaram a invejar sua conquista e passaram a tratá-lo de forma diferente, bajulando. Deslumbrado com a atenção que passou a receber e apegando-se à ideia de que a imagem de alferes era o que o colocava como superior socialmente, passou a encaixar-se nos moldes sociais esperados dele como alferes. Então, ele passou a ser apenas o alferes, ele não era mais nada, né? Ele deixou de ser até o próprio Jacobina. Então, interessante a gente lembrar disso, ok? Falando de Machado de Assis, vocês têm que pensar nessa questão da análise psicológica da sociedade e da crítica a essa questão da aparência versus essência. Lá na lista da FUVEST tem um outro livro do Machado, que é o Quincas Borba, sobre o qual a gente vai falar na nossa próxima aula, quinta-feira a aula é sobre ele. E é um livro que também vai discutir essas questões em torno do jogo de aparências, desse baile de máscaras. Então, tentem sempre pensar nessas entrelinhas, tá? Nas significações, o que representam as coisas dentro do texto literário. Vamos para uns exercícios de modelo de primeira fase. Olha, esse não é um modelo Unicamp, mas eu acho que ele é legal para vocês pensarem a questão ligada, né, à interpretação do conto. Então, é um exercício de verdadeiro ou falso, ok? A gente vai pontuando as afirmativas aqui e vocês vão dizendo para mim se elas são verdadeiras ou falsas. Depois a gente escolhe uma alternativa que tenha a resposta de vocês. Bom, primeiro, Jacobina, o casmurro cavalheiro, expõe aos eloquentes investigadores de coisas metafísicas sua teoria sobre 2 almas humanas. Isso é verdadeiro no conto ou não? Sim. Sim. Vocês estão lembrados daquele início do conto em que a gente tem um narrador em terceira pessoa descrevendo
aquele clube em que os cavaleiros, né, que são chamados de cavaleiros casmurros, que eles estão ali conversando e eles estão tendo conversas metafísicas e filosóficas, e quando eles começam a falar da alma humana, o Jacobina, que era um senhor que ficava no canto da sala, resolve interferir na conversa e opinar, né? E aí que ele vai contar a história dele. Mas isso é uma coisa que está no iniciozinho, né? Então ele que vai expor ali essa teoria de que a gente tem duas almas humanas, uma interior e a outra exterior, uma interna e a outra externa. Então a primeira, verdadeira. Segunda, o alferes, sozinho em casa, precisa despir-se da farda para ver-se nitidamente no espelho. Não, ele não, na verdade, ele não tira a farda, né? O que acontece com ele? Quando ele tira, ele não se enxerga, fica um borrão na cara dele, né? Quando ele tira a farda, ele não se enxerga, né? Quando ele tira a farda, ele fica sem nitidez, fica como se fosse um borrão, exatamente isso, tá? Boa. Terceira, a nomeação do alferes para a Guarda Nacional já era esperada por todos, uma vez que vinha de família nobre. É falso, ele não vinha de família nobre, nem era tão conhecido. Perfeito. A última, a leitura do conto permite refletir... Alô? A leitura do conto permite refletir sobre a vaidade, o reconhecimento público e a desigualdade social. A gente pode fazer essa leitura do conto? Sim, Acho que sim. essa. Tanto é que a vaidade é comparada com o mito do Narciso também, né? Exatamente. Essa questão da vaidade ela é super importante para essa história, porque ela vai representar aquela ideia do apego à imagem. E é isso que funciona quando a gente está pensando na crítica social do Machado de Assis. A preocupação que a gente tem com o olhar do outro, né? Quem é você quando você não tem ninguém? Bom, gente, então só para a gente concluir a ideia em torno desse exercício, a primeira é verdadeira, porque de fato Jacobina é um cavalheiro que está à margem daquela conversa dos quatro filósofos, né? E ele vai interferir para dar opinião a respeito das duas almas, da natureza da alma humana. A segunda é falsa, porque ele precisa vestir a farda para se ver nitidamente. Quando ele desce a farda, ele não se enxerga. A terceira também é falsa, porque ele não era de uma família nobre, na verdade, foi a patente de alferes foi uma grande conquista para ele, justamente porque ele não era de uma família nobre, isso não era esperado, né? E a última é verdadeira, porque a gente está falando aqui sobre as reflexões a respeito de vaidade, a opinião que o outro tem de mim, o quanto eu quero que o outro pense bem de mim. Vocês associaram muito bem com o mito de Narciso, né? Que é um elemento super importante aqui para essa narrativa. Então, a alternativa correta nesse contexto do conto seria a alternativa que aponta verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? Bom, vamos para mais um exercício. Olha aí, considerando o conto O Espelho de Machado de Assis, assinale a alternativa incorreta, né? Já vou dar uma lida geral e aí a gente aponta isso juntos. O espelho reflete a nossa alma interior. A gente já enxerga um problema aqui, né? O espelho não reflete a nossa alma interior, ele reflete a nossa alma exterior. Então, essa já é incorreta, vamos verificar as outras. A alma exterior constrói-se com a colaboração da sociedade, isso é real, né? A minha alma exterior vai ser apegada àquilo que vai ser a minha máscara social. Então, aquilo que é bom ou ruim para a minha posição social ou para a visão que a sociedade tem de mim. Então, sim, essa está correta. Apresenta a teoria do personagem Jacobina a respeito da duplicidade da alma humana. Jacobina vai dizer que nós temos duas almas, uma interior e a outra exterior. A interior é a nossa essência, a exterior é a nossa aparência social. Essa também está correta. E por último, o espelho pode refletir a nossa alma exterior. É isso que ele faz, né? O espelho, no conto do Machado de Assis, representa a visão que o outro tem de você. Quando você se olha no espelho, você vê aquilo que as outras pessoas veem quando olham para você. Então, é isso que ele faz, reflete a nossa alma exterior. Como o exercício pede para que a gente aponte a alternativa incorreta, a alternativa A vai ser a alternativa necessária aqui, ok? A alternativa adequada aqui.
Mais um. Legal a gente apontar aqui essa questão do trechinho do texto. É sempre bom trabalhar com trechinhos de texto. Comentei, né, durante o plantão que esse trechinho de texto, às vezes, ele pode dar margem para uma questão linguística que não é efetivamente de análise literária, não é de interpretação do ponto. Pode ser uma questão de gramática, por exemplo, ou algo nesse sentido. Então, vamos dar uma lida para vocês pontuarem aí. Por que 4 ou 5? Né? Esse é o início do ponto. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com o paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse essa mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim chamava ele, refletiu um instante e respondeu, pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Aqui é quando ele é chamado para o debate, né? Quando ele dá sempre a mesma resposta. E ele vai ser chamado para o debate, é aí que ele vai assumir a narração para fazer essa colocação sobre a duplicidade da alma humana. O que o exercício quer de você? Vejam como é um exercício de leitura e apreensão, né? No trecho, e acrescentou que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna, o termo aliás introduz a. Um esclarecimento, retificando a ideia defendida. B. Uma oposição entre as ideias defendidas. C. Uma contradição, negando a ideia defendida. D. Uma progressão semântica, alterando a ideia apresentada. Ou E. Um argumento decisivo, reforçando a ideia apresentada. Aqui vocês ficaram entre A e a I. Então, vocês já descartaram todas as alternativas que apresentavam aquela ideia de oposição, de contradição de ideias. Quando ele diz assim, acrescentou que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna, ele está dizendo, os serafins e os querubins não são controversos, eles não são nada controversos, aliás, eles são a perfeição espiritual e eterna. Então, fica claro para a gente que ele faz uma afirmação de que os serafins e os querubins não são controversos, eles não controvertiam nada, e aí ele complementa isso e intensifica o que disse antes, né? Aliás, mais do que não ser controversos, eles são a perfeição espiritual e eterna. Então, entre A e E, a gente acaba ficando com a alternativa E. Ele vai trazer, por fim, um argumento decisivo que vai reforçar a ideia de não ser controverso, ok? A gente descarta A porque ele não retifica uma ideia anterior, ele não corrige, ele complementa, ok? Por isso que entre A e E a gente fica com a alternativa E. Mais um trechinho para a gente encerrar com esse último exercício. Esse é o trecho final, né? E aí dá para vocês verem bem, quem ainda não leu o conto, quem ainda está no processo, né? Dá para vocês verem bem como é que é aquela sequência em que ele enxerga na farda a representação da sua alma exterior. O texto diz assim, lembrou-me vestir a farda de alferes. É o Jacobina falando. Vestia. Aprontei-me de todo, e como estava de frente do espelho, levantei os olhos e, não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes que achava, enfim, sua alma exterior. Essa alma ausente, com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Ele compara, né, com a dona do sítio, que era a tia dele, que tinha saído de lá, tinha deixado ele sozinho, por conta daquela situação com a filha, enfim, e os escravos que fugiram durante a noite. Então ele diz que, saindo aquelas pessoas que estavam ali com ele, essa alma exterior se foi também, né, e aí é que ele vai descobrir que isso tem a ver com a farda, com o uso da farda.
Pois bem, Eila ali recolhida no espelho. Ela que estava ausente apareceu de novo. Ele vestiu a farda, ele passou a se enxergar, agora com linhas e com contornos, desculpa. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida como os escravos, Eila recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que esse é fulano e aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Então, com a farda, ele passa a se enxergar ali, fazendo todas essas coisas. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Né? Então, reparem que aqui no final a gente tem a alternância do foco de novo, né? Quando os cavalheiros que estavam ouvindo toda essa teoria das duas almas voltam a si, né, recobram a consciência depois do choque da história, eles percebem que o narrador, a Jacobina, estava indo embora, já tinha descido as escadas. Bom, o que o exercício pede para você observar aqui? Sobre o conto O Espelho, e considerando o estilo do autor, e aí a gente vai pensar em Machado de Assis, né? É possível afirmar que o conto dá destaque à reação psicológica da personagem. Isso é um fato, tá? Quando a gente pensa em Machado de Assis, a gente pensa sempre nessa análise psicológica. Não existem personagens rasas no Machado de Assis. Elas são sempre muito complexas, né? Por quê? Porque elas têm essa complexidade do psicológico, do mental. A gente acompanha os conflitos, a gente acompanha aquilo que atormenta as personagens, né? O foco está muito direcionado para isso. A farda de alferes representa a inserção do indivíduo na sociedade. Isso é um fato também. A gente vê que a farda de alferes, ela representa a aceitação do Jacobina socialmente. Né? As pessoas passam a olhar para ele, a respeitá-lo, a tratá-lo melhor quando ele passa a usar a farda de alferes, que isso representa a patente, representa a posição social, né? Vejam como as coisas são muito simbólicas. O espelho representa a opinião do outro, a farda representa a inserção social, então isso é importante de pensar. O narrador em terceira pessoa é utilizado para dar maior impassibilidade do autor frente à obra. O autor, existe uma coisa importante aqui na aula, a gente falou sobre isso, né? Uma coisa importante com relação ao narrador. Que coisa é essa? Existe uma mudança de foco narrativo. A gente tem uma oscilação da voz narrativa de terceira para primeira pessoa. E, embora a gente tenha uma narração muito maior em primeira pessoa, porque o Jacobina assume, né, a narração, o narrador em terceira pessoa aparece no começo e no fim, mas não é, sobretudo no começo e no fim, com pequenas inserções, mas ele não está ali para ter impassibilidade. A ideia do autor é justamente envolver, mergulhar o leitor e a ele próprio nessa reflexão. Então, o autor não é impassível diante disso, né? A gente está falando de Machado de Assis. Machado de Assis é extremamente irônico. Ele alfineta na narrativa sempre que pode, mesmo como um autor externo, né? Então, essa aqui, a gente fica meio assim. A 4. O espelho adquire um valor simbólico na construção da personalidade da personagem. Isso também é verdade, né? O Jacobina, ele se torna a pessoa arrogante que ele se torna, a ponto, né, de fixar essa alma exterior, por conta da visão que os outros têm dele. Então, isso molda a personalidade. De novo, aquela imagem que a gente vai associar com o Narciso, né? A força que o reflexo que a imagem que ele constrói de si, que ele tem de si, exerce sobre ele. E, por fim, supõe-se que a personagem plana estivesse só no ambiente descrito e, por isso, desenvolve uma visão negativa frente à sociedade. A visão negativa frente à sociedade, né, da sociedade, tem a ver com essa solidão? Não, né? Tem a ver com o apego à alma exterior. E outra coisa que incomoda nessa afirmativa é chamar o Jacobina de personagem plana. Ele não é uma personagem plana. Quando a gente fala de personagem plana em estudos de literatura, a gente está pensando em personagens que não se desenvolvem. Personagens rasas, superficiais, estereotipadas, né?
ou é do bem, ou é do mal, ou é um estereótipo de um tipo social. Personagens sem complexidade, sem aprofundamento. Não é o caso do Jacobina. Aliás, não é o caso dos personagens do Machado de Assis. Elas não são planas, elas são esféricas, personagens redondas, né? Elas têm arco de desenvolvimento, elas têm complexidade, elas passam por muitas coisas. A gente conhece elas de maneira mais aprofundada. Não é o caso do Jacobina, ok? Então, se a gente tivesse que identificar aqui, e aqui era para você marcar as afirmativas que são corretas, seria a primeira, a segunda e a quarta, ok? Bom, na nossa próxima aula a gente continua falando sobre Machado de Assis. A gente vai conversar um pouco a respeito de uma obra de leitura obrigatória para a FUVEST, que é o Quincas Borba, do Machado, um romance que entrou na lista de leituras obrigatórias no ano passado. E é uma obra muito interessante que também vai refletir, aí de uma maneira um pouco mais extensa, essa questão do jogo de aparências, das relações sociais, então muito significativo também, ok? Eu espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo e boa semana!